Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Gostaria de dar aqui continuidade ao conteúdo. Na última aula nós acabamos o capítulo 1, que é a matéria do primeiro trabalho bimestral, que seria o teste. Agora nós vamos entrar no capítulo 2. O capítulo 2 é o capítulo de ângulos e polígonos. Eu quero pedir para que isso que eu vou copiar aqui nessa folha, vocês copiem, por favor, no caderno de vocês. E acompanhem comigo o meu raciocínio utilizando a página 142 e a página 143 do livro a princípio, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é nos lembrar qual é a ideia de ângulo. O que são ângulos, tá? Esse é o primeiro tópico que a gente vai relembrar. Ângulos são formados todas as vezes que nós temos a junção de duas semirretas. O que são semirretas? São pedaços de reta, tá bom? O livro está utilizando um relógio. Em um relógio, nós temos os ponteiros, certo? Esses dois ponteiros da hora e do minuto, eles sempre formam ângulos. Por quê? Porque aqui, ó, nós temos a junção de duas semirretas. Dependendo da posição que nós vemos esses ângulos, dependendo da posição que eles estão, nós podemos classificar a medida deles. Lembrando que a abertura do ângulo, o tamanho da abertura do ângulo é que define que tipo de ângulo ele forma, beleza? Os ângulos, eles possuem elementos, tá bom? Olha só, isso aqui é o vértice e esses aqui são os lados de um ângulo. Nós utilizamos a medida de grau para a gente conseguir saber o tamanho do ângulo, que é o tamanho dessa abertura formada pelas duas retas. Nós utilizamos uma unidade de medida chamada grau. Essa unidade de medida, ela pode ser verificada utilizando o transferidor, que é um aparelhinho, um objeto como esse aqui. Tem esse transferidor aqui e tem aquele transferidor que é só metadinha. Para você medir o tamanho de um ângulo utilizando um transferidor, você precisa pegar o centro do transferidor, que no meu é essa retinha aqui, o de alguns é uma bolinha, e colocar no vértice. Por exemplo, observe esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, para a gente saber o tamanho, a gente colocou o centro do transferidor no vértice, aí a gente pega uma régua, segue a reta que tem lá até o final e descobre qual é o tamanho. Olha aqui. Esse ângulo aqui, ele está apontando para o número 140 e para o número 40. Como que eu vou saber qual dos dois números está certo? Ora, se ele for menor do que 90 graus, se ele for mais fechado do que 90 graus, eu vou usar o menor número. Se ele for mais aberto do que 90 graus, eu vou usar o maior número. Como esse ângulo aqui está mais fechado, tá vendo? Então, eu vou dizer que esse ângulo aqui é um ângulo de 40 graus, beleza? Essa é a medida desse ângulo. É assim que eu utilizo o transferidor para descobrir qual é o valor de um ângulo qualquer. Lembrando que, para nós classificarmos o ângulo de acordo com a sua medida, nós vamos usar as classificações ângulo agudo, ângulo reto e ângulo obtuso. Eu vou desenhar aqui, não vou usar a régua não, que eu tô segurando o celular com a outra mão. Então, pode ser que a reta não fique retinha. Mas eu vou fazer o desenho aqui de cada um dos ângulos para vocês lembrarem. Ó, esse ângulo aqui, ele é menor do que 90 graus. Sendo assim, ele é chamado de ângulo agudo, beleza? Nós temos o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é representado por um quadradinho com uma bolinha assim no meio. E ele é chamado
ângulo reto. E nós temos o ângulo maior do que 90 graus. Quando o ângulo é menor do que 180 graus e maior do que 90 graus, nós chamamos esse ângulo de ângulo obtuso. E nós também temos esse ângulo aqui, ó, o obtuso. E nós também temos o ângulo que ele é formado pelo encontro de duas retas horizontais. Tá vendo isso aqui? Parece até que é uma reta só, mas não é. Esse ângulo aqui, ele é igual a 180 graus ou igual a 0 graus. Tanto faz você escrever 180 ou 0. As duas medidas estão corretas. Ele é chamado de ângulo raso. Beleza? Essas são as classificações dos ângulos que nós temos. Nem sempre a medida do grau vai ser suficiente para a gente saber definir, para a gente dar a medida certa de algum ângulo. Existem ângulos que não são esses que são medidos no transferidor, mas que são bem menores, e para isso a gente precisa de unidades de medida menores. Sendo assim, nós vamos usar as subdivisões dos ângulos para poder dar uma medida mais precisa de ângulo. As subdivisões dos ângulos são graus e minutos. Lembrando, como nós já estudamos no ano passado, que graus e minutos não são do relógio, apesar de parecer e de ter o mesmo tamanho, mas não são, tá bom? Então, nós temos que 1 grau é igual a 60 minutos. E é representado por essa bolinha aqui. 1 minuto é igual a 60 segundos. E é representado por um tracinho, tá bom? E os segundos são representados por 2 tracinhos, como nós já estudamos. Vou passar um exercício agora. Verifique a medida de cada um dos ângulos abaixo. Letra A. Letra B. É para verificar utilizando o transferidor, tá? Volta aí no vídeo para ver como é que eu fiz para medir com o transferidor a medida do ângulo. Essa aqui é a letra B. Letra C. A letra B é bem parecida com a letra C, com a letra D, só que a letra D é um pouquinho mais aberta, tá vendo? Então, por favor, façam esse exercício. Qualquer dúvida, só me chamar, tá bom?